A perícia médica foi reconhecida como especialidade médica pela Sociedade Brasileira, pela Associação Brasileira de Medicina, pela AMB, ou Associação Médica Brasileira, agora, há exatos 2 anos. Até então, a perícia era exercida por quem a ela se propunha. É culpa do médico? Não é culpa do médico, ele tem uma formação médica. E a perícia, como a gente vai tentar desenvolver aqui, ela não envolve só conceito de medicina. Ela envolve conceito de medicina, mas envolve muito conhecimento e muito conceito jurídico. Ela é um subconjunto que não pode ser dicotomizada do direito e muito menos apartada da realidade técnico-científica da medicina. A gente, quando procura, e os senhores vão ver até aqui no Brasil, a pouca literatura que se tem em perícia, quando você procura, você tem 7, 8 autores hoje que escrevem sobre perícia. O que normalmente você tem em uma vasta obra é sobre uma filigrana da perícia que vem lá de trás, que é a perícia médico-legal. E é aquilo que você teve, por incrível que pareça, e eu costumo dizer isso para os alunos, você teve medicina legal? Tive. Não. Você teve medicina necrológica. O que te ensinaram na faculdade de Direito, tanto quanto a mina de medicina de Direito, eu não fiz a de Direito porque eu já eliminei, mas é o quê? É esclarecimento de causa-morte de origem violenta. Ponto. Isso eu diria assim, é um grão de areia no universo da perícia. A perícia se encaixa em todos os ramos dos aplicativos do direito. Nem que seja para isenção de responsabilidade, envolve perícia médica. E o que a gente vê no dia a dia, o que a gente observa é assim, no fundo, a gente nunca pode esquecer que aqueles que hoje são o judiciário, eles são formados, nada contra o judiciário, pelo amor de Deus, mas eles são formados das escolas de direito. Ou seja, a gente também tem a obrigação, o que eu vejo, isso é uma das coisas que de uma certa forma me traumatiza, a gente vê o advogado brigando com o perito brigando com o advogado e o judiciário assistindo. O juiz esperando, hipervalorizando prova, porque perícia é uma das provas. No nosso ordenamento jurídico não existe hierarquização de prova. Mas todas as fichas são colocadas pelo judiciário, pelo juiz, no caso, no colo do médico. Quando ele tem outros meios de provas para produzir o convencimento dele naquilo que a ciência médica não for capaz de esclarecer. Nós estamos falando de 2 coisas totalmente distintas sobre o aspecto científico. Uma delas é puramente social, no caso previdenciário. E a outra é puramente técnico-científica. Agora, essa hipervaloração de prova, esse intermeio que se tem a obrigação de fazer na materialidade de prova da perícia, acaba trazendo para os 2 rounds, para os 2 corners, 2 profissionais que nós vamos ficar aqui até segunda-feira discutindo sobre tudo aquilo que se comete e se acomete de falhas que o médico tem explicação e que o advogado não acredita na explicação do médico. E, por outro lado, coisas que o advogado tem explicação e que o médico não concorda. E por que isso acontece? Porque, na verdade, isso não adianta só ficar no academicismo, isso tem que chegar à prática. E aí a gente observa assim, quando me pediram para falar de quesitação, a gente observa, sobretudo, que dentro da quesitação, dentro de uma das condições de materialidade de prova, lá está o amparo legal. Aonde está o fundamento para que traz a quesitação como meio de prova? Ela está dentro de um contexto quando a prova do fato depender de conhecimento técnico e científico. Essa palavra científica é fundamental, tá? O juiz será assistido, assistido. Isso é muito bom. Que tanto o perito, se vocês me permitem um parênteses, sobretudo o perito, mas também o advogado entenda que aquilo é uma assistência de conhecimento científico. Perito não sentencia, embora alguns entendam que sim.
Perito não tem provisionamento, perito não aplica a lei. E aí você pega laudo, e eu tenho umas pérolas que eu falei que o dia que eu me aposentar, eu vou publicar. Eu tenho umas pérolas de perícia, porque aí eu vou sofrer mais uma sanção ética por estar falando de perito, né? Mas aí assim, ó, o que eu ainda vou publicar, eu tenho uma pérola que para mim traduz isso. O perito não só sentenciou, como ele provisionou a segunda instância. Não estou brincando, ele falou, em caso de recurso, tá na conclusão do laudo pericial. Isso demonstra o quê? Que os dois lados da história não estão direcionados naquilo que é sua obrigação processual, naquilo que são chamados a fazer. O perito assiste, ele não sentencia. Laudo pode ser inconclusivo, gente. Não tem materialidade de prova suficiente para que eu conclua pelo laudo. É problema do juiz produzir outro meio de prova se ele quer ser convencido, ou assumir o risco e não fazê-lo. Isso eu acho que é fundamental quando a gente fala em quesitação. Isso tem amparo no 421, e o principal de tudo isso que eu acho que a gente tem que entender dentro do CPC no 421, o juiz nomeará o perito, não vou ficar lendo aqui, que esse texto vocês têm a obrigação de conhecer, mas no inciso 2, escutem, apresentar quesitos. Para que haja quesito, gente, sobretudo tem que ter processo, é óbvio, né? Mas não parece tão óbvio quando a gente olha alguns processos. Por que não parece? Porque quesito está dentro do contexto processual da prova de perícia com uma finalidade: fixação e esclarecimento da tua tese. Se você não gerou tese, não quesita em cima da tese, o quesito é inócuo, mesmo que o perito não bota aquilo que vocês adoram, prejudicado, vide laudo. Mesmo que aquilo não exista, é inócuo o teu quesito. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que discutir aqui e levantar um questionamento: o que são os quesitos? O quesito não vem no momento em que o juiz o defere. O quesito tem que vir junto com a tese. Quando você estiver fazendo a tua tese, você tem que quesitar. O quesito tem que estar pronto. E aí eu acho gozado, alguns alunos até, nossos, que de repente mandam e-mail para mim assim: João, você tem quesito de ler? Gente, o quesito depende da tua tese. Existe um esclarecimento padrão que se pode fazer, que ele está no bojo do conteúdo processual. Mas a tua tese tem a obrigação de quesitar. Os teus quesitos vêm firmar, trazer como materialidade aquilo que você acredita e se propôs a defender, com base no quê? Na tese. Quesito não se faz em véspera de prazo. Quesito nasce na tese. Se você ler a tua tese e ver o que você quer demonstrar como materialidade de prova, você quesita. Quem os realiza? Na previdenciária a coisa é um pouquinho diferente, né? Porque muito poucos, apesar que hoje está sendo até comum, mas era muito raro, agora está sendo mais frequente, o assistente técnico, a figura do assistente técnico na via previdenciária. Quando é empresa, como o Hammer falou, ou às vezes até quando é segurado. Você tem a presença do assistente técnico. Tá, João, e quando eu não tenho? Quando você tem, o assistente técnico não tem que fazer os quesitos todos, ele vai te fazer os quesitos técnicos. Agora, os quesitos processuais globais, eles têm que ser inseridos, os técnicos têm que ser inseridos, mas mais aquilo, os que você se propõe para materializar o direito que você está buscando. Só para a gente discutir, eu falava com o Hammer isso, a gente até vai tomar, na nova condição, falando em perícia como um todo, do próprio PJE, né? Por lapso, por obrigação, ou por, sei lá, o que a gente pode chamar, não existe a possibilidade do perito assistente, senhores.
embora exista a previsibilidade de código, cerceamento de defesa, a meu ver. Só que não tem no sistema. Se a gente abrir, vocês vão ver que não tem. Só que assim, João, e foi a resposta que a gente teve do tribunal, assim, não, mas se ele é assistente da parte, o advogado junta. Tá, o advogado junta, só que a senha é do advogado. Como é que eu sei as peças que foram juntadas? Como é que eu sei o que cada parte juntou de peça no processo para que eu possa ter a minha visão da coisa? O fato do advogado juntar não é o problema. O problema é assim, ó, eu não vou ter acesso a tudo que existe de materialidade de prova constante do processo, uma vez que eu não tenho senha para olhar ele. Vou pedir para o advogado emprestado? Nem sempre o advogado é meu amigo, nem sempre o advogado, e muito menos tem obrigação de emprestar senha. Se existe a previsibilidade legal do profissional, tem que existir a possibilidade dele ter ciência dos atos processuais. Ele está regularmente nomeado. Quem os realiza? Quem faz a aquisitação? Não é nem o médico, nem o advogado, são ambos. Cada um faz a sua parte e discute essa parte. Eu ouvi hoje de manhã, no primeiro módulo, o doutor Gustavo brilhantemente falando sobre a condição da perícia em si, no ordenamento, na condição de se pedir, o que o médico faz, a forma, as novas teses que ele... Gente, isso tudo é discussão acadêmica, isso é academicismo. A tese nova só surge quando se discute. Saiu a história do epilético. O doutor trouxe a história do epilético. Eu diria para vocês que, sob aspecto médico, a incapacidade do epilético, na grande maioria das vezes, medicina não existe sempre nem nunca, mas na grande maioria das vezes, não advém nem da doença e nem da função. Vem de ambos, mas, sobretudo, pelos efeitos colaterais trazidos pelas drogas, as quais o epilético tem que tomar para não ter crise epilética. A desestabilização de membrana cortical que ele tem, a diminuição de reflexos que ele tem, em decorrência do quê? Da droga que estabiliza a epilepsia, para que ele não tenha crise epilética. Desculpem. Não tenha crise epilética tônico-clônica, aquilo que vocês conhecem como babá e tudo mais. O que isso traz? Isso traz a discussão, isso traz... A gente só evolui quando a gente abraça a ciência. E o grande problema que eu sinto dentro da nossa condição de perito forense é assim, a medicina galopa e o direito gatinha. Até que essa regra venha a existir, muitos casos vão passar de forma a não trazer a condição de previsibilidade, que é a previsibilidade do direito. E isso é que não pode nos deixar esmorecer, não pode deixar os senhores que são operadores do direito esmorecer. O perito é uma droga, tudo bem, é contra isso que nós temos que mudar. É contra isso que nós temos que buscar amparo, aplicativo, normatização. Eu vejo a discussão... Quando se chama a discussão, o Carlos chamou, o doutor Gustavo, todos chamaram a discussão da especialidade. A lei do ato médico está aí. E eu me interrompi, o doutor Gustavo, na brilhante palestra dele, dizendo o seguinte: doutor, perícia não mudou, é ato médico. A Previdência fala em multidisciplinaridade. Como é que ficam as outras profissões? A gente está falando em incapacidade social. E da onde vem essa condição? Vem do próprio conceito da OMS de saúde. É bem-estar físico, social e mental. E não ausência de doença. Ou seja, doença jamais vai definir incapacidade. Como incapacidade também nunca será sinônimo de doença. Não existe essa dupla mão para efeito de materialidade pericial. Quem responde aos quesitos? Perito, que dentro do nosso ordenamento jurídico, um é o jurisperito, que é quem vai fazer o convencimento do juízo, e outro serão os assistentes técnicos.
Agora, o advogado responde? Também responde, porque ele tem direito à impugnação. O que a gente vê nas impugnações, e aí eu diria assim, é uma falha desse conceito que vem das nossas faculdades de direito, se me permitem os colegas aqui presentes, é assim, ó, a impugnação, ela não versa sobre aquilo que a quesitação não firmou de materialidade de prova em função da tese. Eu diria para vocês que eu fiz uma estatística há pouco tempo e tem um artigo pronto, mais que 50%, mais de 60%, era 62% das impugnações acabam se devagando em condições pessoais do perito, em condições pessoais do processo. Por quê? Porque todo mundo confunde a função da perícia dentro do processo. A função da perícia é assim, ó, materializa a prova ou não materializa. Fora isso, não é problema da perícia. Aquela prova da tua tese que você pretende materializar, a gente chega ao cúmulo, e às vezes eu quase choro de olhar processo, que foi deferido perícia, que quando você fuça o processo, quando você toma ciência das peças que tem no processo, você diz assim, ó, para que perícia? Está tudo materializado. Perícia é fato pretérito em condição presente buscando efeito presente e futuro. Se eu não souber reconstituir esta condição e materializá-la, ela é inócua. E muitas vezes ela é prejudicial aos autos. Quando vocês, muitas vezes eu vejo impugnação, você bate na perícia, você esquece as próprias provas que você juntou. Você quesita em cima da perícia. Você não quesita em cima das próprias provas que você juntou, como, por exemplo, o médico lá atrás que assistiu e fez aquele diagnóstico. Não há como reconstituir um atendimento. Perícia não é consulta, gente. Ela não tem compromisso com tratamento nem com prognóstico. Ela tem compromisso com materialidade. Eu digo sempre para os alunos, perícia é filme, consulta é foto. Do monte de fotos eu faço um filme, mas o inverso eu não consigo. Às vezes você vem em quesito qual é a patologia, qual é o diagnóstico da patologia que o segurado ou que o reclamante possui. Eu não tenho que discutir isso. Isso está discutido lá atrás. É aquela história, isso nós já discutimos lá atrás. Porque você tem um fato que gerou o motivo pelo qual você tentou materializar a doença. Eu vou rediscutir isso? Para quê? E aí a gente tentou levantar quais são os principais equívocos que se observa na perícia. A quesitação óbvia, né? Já está provada. Qual é a função do reclamante? Qual é a função do segurado? Os genéricos, que são os quesitos que não levam nada a lugar nenhum, né? Extra pedido. Eu esqueci na tese, aí eu tento corrigir na quesitação. Só que não tem materialidade para o perito correr. Às vezes se dá ao perito a autonomia que nem legalmente ele possui. Por quê? Por culpa da quesitação. Ininteligíveis, né? O cara conta uma história de 6 folhas e não pergunta nada. Eu tenho um monte de quesitos assim que eu posso até mostrar para vocês. O cara faz aquela afirmação do que ele quer provar, só que ele não interroga tecnicamente nada do que ele quer provar. Ora, se ele está repetindo a inicial, para quê? Para o perito, repita para o juiz, nem que foi razões finais. Sobre matéria não técnica. Verifique o perito se o reclamante, isso acontece demais, se o segurado trabalhava em regime de hora extra. Qual era a jornada de trabalho? A menos que isso tenha correlação com o fato da doença, com o fato do acidente, onde eu quero demonstrar que aquilo foi um fator, por exemplo, de esgotamento neuromuscular ou de concentração que levou ao acidente, buscando a culpa exclusiva, dentro do processo que isso se permita,
Não tem razão, não é problema do perito isso. O que é comum, quem milita, nós estamos no previdenciário, mas não custa falar da trabalhista, né? O que é comum? O indivíduo perguntar quantos decibéis estava exposto o reclamante. Ótimo. É insalubre o que ele estava... Espera, quando se discute insalubridade por ruído. Gente, se eu não definir quanto ele fazia de jornada, isso não é matéria de perícia, é matéria para ser provada em audiência. 85 é o limite previsto pela portaria 3214/78 na NR15, inciso 3º. Só que 82 pode ser insalubre, basta que ele faça 2 horas extra por dia. Ou uma, dentro da permissibilidade de lei. Então, eu não posso passar uma nota de corte em cima daquilo que é positivismo só. Os quesitos repetitivos, né? Ele pergunta 10 vezes a mesma coisa, buscando a mesma materialidade. E se esquece que nesses 10 questionamentos, ele está, na verdade, divagando a condição de materialidade. Por quê? Porque ele pergunta de forma diferente, buscando a mesma materialidade. Materialidade ou existe ou não existe. Os quesitos muito longos. Às vezes você pega meia folha de quesito e uma pergunta, quais? Ou você pega ao contrário, né? 164 quesitos. Você tem 4 que se relacionam com a tese, o resto absolutamente inócuos à condição processual. Muito vagos ou subjetivos, já aproveitando. Pode o perito verificar se em 2012 aconteceu? Gente, ou tem materialidade ou não tem. Como devem ser os quesitos? Prometo que já está acabando, Rui. De fácil entendimento, específicos para a tese que eu pretendo, objetivos, de matéria técnica, focados no alegado, na exordial, claro, focados na minha tese, curtos, direcionados à tese defendida, com base na materialidade que eu possuo. Ou seja, eu tenho que me referir na minha quesitação às provas que eu produzi já, sob pena delas ficarem esquecidas. Você vê, às vezes, o que traumatiza a gente é que na sentença o juiz cita o laudo. Quando ele cita por convencimento, é o ideal, é aquilo que ele, para isso ele pediu a prova. Mas, às vezes, eu já vi, os senhores já devem ter tido contato, com sentença que o juiz abre aspas e põe a conclusão do perito. E as outras provas? Não existe o outro lado da história? Não existe a outra materialidade que se buscou, visto que a gente sai de um 0 a 0 em qualquer processo, sob aspecto de materialidade? Buscando direcionar e conduzir o raciocínio pericial, não é raciocínio só e exclusivo processual, é raciocínio técnico pericial. O processual é o contido, é o conteúdo disso. Agora, eu não posso me ater ao raciocínio processual como um todo se eu não desenvolver uma tese. E a tese vai ter uma parte técnica. A perícia é a materialidade desta parte técnica da minha tese, só. Demonstrando fatos relevantes ao raciocínio pericial. O que é isso? Referência aos fatos ocorridos e que você já trouxe ao processo. Porque, senão, no momento em que o perito conclua divergente daquilo que você gerou, ou aquele direito que você busca na prestação de serviço jurisdicional, eu simplesmente joguei fora todas as minhas provas que existem além daquelas de materialidade. Isso aqui eu gostaria que, se eu conseguir que os senhores, dentro desse raciocínio, entendam, ou concordem comigo, não existe quesito coringa.
Não adianta eu tentar, da forma que eu quiser, aproveitar quesito de um lado para o outro, de um processo para o outro. Nem quando a patologia que eu tenho, a materialidade pretérita, for igual. Porque a função não é igual, o indivíduo não é igual, e você nunca viu um coração andando sozinho na rua. Você nunca viu uma doença sozinha. Ela está assestada a um indivíduo. E esse indivíduo tem outras condições sociais e pessoais que tem que ser valorada na prova de materialidade pericial. Uma coisa é uma insuficiência, sei lá, respiratória no indivíduo de 18 anos por asma. Outra coisa é essa mesma asma numa velhinha de 70 anos. Doença é a mesma. Doença não é sinônimo de incapacidade. Não existe esse binômio que se tenta travar, até por parte daquilo que a gente busca materializar. Não existe, quando o cliente te procura, você olhar e dizer assim, nossa, o senhor tem câncer, então o senhor tem direito a benefício. Nós acabamos de ver ali, nas aulas, nas palestras anteriores, e o doutor Gustavo muito enfatizou, e o Carlos veio e enfatizou, a história do quê? O positivismo. Eu não classifico, infelizmente a lei tem que ter um norte. Mas a nossa função, desculpem, a função de vocês, enquanto operadores de direito, é dar o norte no rumo certo. E não aceitar o norte. Todo cara que tem neoplasia é incapacitado. A gente tem que entender que nem sempre o fato de você traduzir para o indivíduo uma condição alimentar, que é o que se busca em benefício, traduz a felicidade social daquele indivíduo. Por isso, da visão que a gente tem, que eu particularmente assumo que tenho, de sempre se optar pela readaptação. Desde que ela seja possível, óbvio. Mas a readaptação não tira do contexto social o indivíduo. Porque aquele indivíduo, independente de ser segurado e aposentado, ele é pai, ele é avô, ele tem que ter utilidade social. E se os senhores me permitem, só como uma citação, foi feito um trabalho na Universidade Federal do Amazonas, demonstrando assim, depois que o indivíduo se aposentava, as perspectivas e estimativa média de vida desses indivíduos e a mudança de hábitos pessoais dele. Na aposentadoria, sem se falar em patologia. Aposentadoria por tempo de serviço. E, pasmem, os indivíduos que se mantiveram trabalhando, os indivíduos que se mantiveram com atividade social, que não necessariamente o trabalho, eles viveram cerca de 3 vezes mais do que aqueles que se aposentaram e foram para o boteco beber pinga. E foram para o isolamento social. A exclusão de isolamento social. Porque ele viveu 35 anos com aqueles amigos, com aqueles indivíduos, tendo aquela rotina, e de repente alguém disse, você levanta de manhã e procura o que fazer. A gente não pode confundir benefício com favorecimento. A gente não pode confundir exclusão com possibilidade de manutenção. Dentro da perícia, eu acho que é fundamental que a gente entenda, sobretudo, assim, materialidade de prova. Ponto. Uma das grandes falhas que eu vejo, se vocês me permitem, dentro da materialidade de prova chamada perícia médica, falo só da perícia médica, é a falta do próprio saneamento processual do juízo. Aonde ele pede uma prova e não direciona o que ele quer. Quantas vezes chega um processo para mim, sem outras provas, ou com algumas provas de um lado e de outro, porque sempre teve um médico que disse que aquilo lá é incapacitante, aí tem um outro que diz assim, da empresa, não é incapacitante. E aí você olha para aquilo e fala assim, tá, e o que o juiz quer que eu faça?
e não tem quesitação de juízo. Chegou o processo, tem prova de materialidade médica? Ao perito. Esquece o resto das provas. E esse conceito vem daquilo que a gente disse, das nossas... O juiz fez faculdade de Direito. Por que isso não acontece na penal? Quem atua sabe. Porque a quesitação do esclarecimento de causa-morte de origem violenta, dentro da Superintendência de Polícia Científica, dentro do IML, tem quesitos padrões fora os que o delegado pode fazer, quando ele encaminha para o IML. Foi constatada a morte? É de origem traumática? Esses quesitos já norteiam o que o perito, no caso o legista, médico legista, vai buscar. Isso eu acho que a gente tem que começar a se preocupar, porque senão nós vamos estar daqui 10 anos, 20 anos, o perito falando do médico, o médico falando... Desculpe. O advogado falando do perito, o perito falando do advogado, e as coisas não vão mudar. Por quê? Porque o ser humano continua o mesmo. As doenças são descobertas, mas as patologias de maior incapacidade que trazem a possível incapacidade, elas estão aí descritas. A aceitabilidade, os critérios deverão ser científicos e vistos como ciência. E aí, eu retrouxe aquilo que não foi preparado. Vocês viram começar a aula. E brilhantemente ele já enunciou. A gente começou e terminou com a mesma visão, que eu acho que esta é a visão nossa. Quando duas pessoas falam, se elas não definirem do que falam, se corre o risco de ambas estarem falando a mesma coisa de formas diferentes. O que é essa definição? É aquilo que você vai buscar de prestação jurisdicional. O que é essa definição? É aquilo que eu vou buscar, principalmente, de materialidade. Se eu não definir a minha materialidade, eu não consigo utilizar nem as provas que eu tenho. E pior, eu desprezo as que eu as tenho já, definidas no próprio processo. Senhores, espero ter trazido alguma coisa. Não ultrapassei muito não, né, Rui? Alguma coisa de novo. E lá no curso, lá no Legale, normalmente a gente, dentro da cadeira de perícia médica, discute isso com mais... cada tópico desse com mais tempo, que eu acho que é fundamental, de alguma forma, se dar uma formação, não é médica para o advogado e nem jurídica para o médico, mas que a gente consiga afinar o que é ciência do que é positivismo, porque é assim que a nossa sociedade vai evoluir. E não desanimem com os laudos mal feitos, com os vídeos prejudicados, sem contexto, porque a nossa função, tanto como juristas, tanto quanto como operadores do direito que os senhores são, é sempre aquilo que o Carlos falou. É brigar com aquilo que não nos satisfaz ou atropela o que é direito de alguém. Obrigado. Eles que hoje são o judiciário, eles são formados, nada contra o judiciário, pelo amor de Deus, mas eles são formados das escolas de direito. Ou seja, a gente também tem a obrigação, o que eu vejo, isso é uma das coisas que de uma certa forma me traumatiza, a gente vê o advogado brigando com o perito brigando com o advogado e o judiciário assistindo. O juiz esperando, hipervalorizando prova, porque perícia é uma das provas. No nosso ordenamento jurídico não existe hierarquização de prova. Mas todas as fichas são colocadas pelo judiciário, pelo juiz, no caso, no colo do médico. Quando ele tem outros meios de provas para produzir o convencimento dele naquilo que a ciência médica não for capaz de esclarecer. Nós estamos falando de duas coisas totalmente distintas sobre o aspecto científico. Uma delas é puramente social, no caso previdenciário. E a outra é puramente técnico-científica.
Agora, essa hipervaloração de prova, esse intermeio que se tem a obrigação de fazer na materialidade de prova da perícia, acaba trazendo para os dois rounds, para os dois corners, dois profissionais que nós vamos ficar aqui até segunda-feira discutindo sobre tudo aquilo que se comete e se acomete de falhas que o médico tem explicação e que o advogado não acredita na explicação do médico. E, por outro lado, coisas que o advogado tem explicação e que o médico não concorda. E por que isso acontece? Porque, na verdade, isso não adianta só ficar no academicismo, isso tem que chegar à prática. E aí a gente observa assim, ó, quando me pediram para falar de quesitação, a gente observa, sobretudo, que dentro da quesitação, dentro de uma das condições de materialidade de prova, lá está o amparo legal. Aonde está o fundamento para que traz a quesitação como meio de prova? A perícia médica foi reconhecida como especialidade médica pela Sociedade Brasileira, pela Associação Brasileira de Medicina, pela AMB, ou Associação Médica Brasileira, agora, há exatos 2 anos. Até então, a perícia era exercida por quem a ela se propunha. É culpa do médico? Não é culpa do médico, ele tem uma formação médica. E a perícia, como a gente vai tentar desenvolver aqui, ela não envolve só conceito de medicina. Ela envolve conceito de medicina, mas envolve muito conhecimento e muito conceito jurídico. Ela é um subconjunto que não pode ser dicotomizada do direito e muito menos apartada da realidade técnico-científica da medicina. A gente, quando procura, e os senhores vão ver, ela está dentro de um contexto quando a prova do fato depender de conhecimento técnico e científico, essa palavra científica é fundamental, tá? O juiz será assistido, assistido. Isso é muito bom, que tanto o perito, se vocês me permitem um parênteses, sobretudo o perito, mas também o advogado entenda que aquilo é uma assistência de conhecimento científico. Perito não sentencia, embora alguns entendam que sim. Perito não tem provisionamento, perito não aplica a lei. E aí você pega laudo, e eu tenho umas pérolas que eu falei que o dia que eu me aposentar, eu vou publicar. Eu tenho umas pérolas de perícia, porque aí eu vou sofrer mais uma sanção ética por estar falando de perito, né? Mas aí assim, ó, o que eu ainda vou publicar, eu tenho uma pérola que para mim traduz isso. O perito não só sentenciou, como ele provisionou a segunda instância. Não estou brincando, ele falou, em caso de recurso, tá na conclusão. Até aqui no Brasil, a pouca literatura que se tem em perícia, quando você procura, você tem 7, 8 autores hoje que escrevem sobre perícia. O que normalmente você tem uma vasta obra é sobre uma filigrana da perícia que vem lá de trás, que é a perícia médico-legal. E é aquilo que você teve, por incrível que pareça, e eu costumo dizer isso para os alunos, você teve medicina legal? Tive. Não, você teve medicina necrológica. O que te ensinaram na faculdade de Direito, tanto quanto a mina de medicina de Direito, eu não fiz a de Direito porque eu já eliminei, mas é o quê? É esclarecimento de causa-morte de origem violenta. Ponto. Isso eu diria assim, ó, é um grão de areia no universo da perícia. A perícia se encaixa em todos os ramos dos aplicativos do direito. Nem que seja para isenção de responsabilidade, envolve perícia médica. E o que a gente vê no dia a dia, o que a gente observa é assim, ó, no fundo, a gente nunca pode esquecer que aquele